Pode se assentar, igreja. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra dEle. Que Deus possa continuar me direcionando e que a igreja venha continuar intercedendo pela minha vida. Amém? Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Eu quero te convidar, pedir para a mídia colocar aqui, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu vou estar lendo apenas o verso de número 20, depois nós vamos, no decorrer da mensagem, nós vamos falando alguns versículos, amém? Abra sua Bíblia comigo, se você está com o celular, coloque aí no seu celular. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 20. Vocês estão bem? Amém. Diz assim... Coloca na NVI, por favor. Que depois eu vou ler na NVI e aí fica um pouco diferente. Estou feliz de ver o João aqui. O João cresceu, está maior do que eu. Deus te abençoe, viu? Estou muito feliz que você está aqui. Vamos lá, diz assim: e arrumando-se a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele estava longe, quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. Amém? Irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo 11, Jesus está narrando por parábolas aos seus discípulos para ensinar algo para mim e para a sua vida. E nessa parábola, ele vai relatar a história de um homem que tinha seus 2 filhos. A Bíblia diz que o filho mais novo chega até o seu pai e fala para o seu pai que ele quer a sua parte da herança, a sua parte dos bens. O seu pai, sem hesitar, divide aquela fazenda entre os 2 e dá a parte do filho mais novo. A história diz que depois de alguns dias, o filho mais novo pega algumas coisas, alguns pertences seus e sai de casa. Ele sai de casa e vai viver numa cidade longe dali. A história diz que ele começa a gastar todos os seus bens, tudo aquilo que o seu pai tinha te entregado, ele gasta, desperdiça tudo. E a história continua, diz que naquele tempo, depois que todo aquele dinheiro acaba, há naquela cidade uma grande fome. Aquela cidade começa a padecer de fome e ele se vê sozinho, sem os seus bens, sem a sua herança, sem aquilo que o seu pai entregou, com saudade de casa. Sentindo fome, ele pede ajuda para algumas pessoas naquela época, onde não encontra nada. Pelo contrário, ele é direcionado a trabalhar cuidando dos porcos. A história diz, irmãos, que a fase chega numa extremidade que ele olha e está com fome e sente desejo de comer as bolotas que estavam sendo servidas para aqueles porcos. E de nada ele tinha. Só que a história diz que chega um momento que ele sentado ali, ele começa a refletir sobre a sua vida. Do jeito que eu e você estamos aqui nessa noite, vocês aqui sentadinhos, do jeito que muitas das vezes eu me encontro, a gente começa a refletir sobre nossa vida, sobre como nós estamos. E aquele jovem agora, ele começa a parar e pensar o que eu fiz da minha vida. Eu fico imaginando aquele jovem sentado com fome e pensando, eu tinha tudo na casa do meu pai. Eu tinha comida na casa do meu pai. Eu tinha afeto e amor do meu pai. E agora eu estou aqui padecendo necessidade, estou com fome. Mas ele começa a pensar, e agora, o que eu vou fazer? E ele decide, eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que a história diz que ele pensa, eu pequei, eu errei. Será que realmente eu sou digno de voltar? E aí ele pensa, eu vou voltar. Chegando lá, eu já vou me justificar. Porque é assim que a gente vem. Eu vou me justificar. Eu pequei contra o céu, porque ele reconhece o seu erro, e pequei contra ti.
Não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas eu vou voltar. E a palavra diz que ele volta. E agora eu fico imaginando, eu estava sentada ali imaginando a cena, irmãos. A gente imagina uma casa bem grande, certo? Entra comigo aqui na mensagem para ficar mais emocionante, para você dar glória depois. Uma casa grande, um quintazão bem grande, aquela rua assim de terrinha estreitinha, longe. E o pai sentadinho na varanda, naquelas cadeiras, sabe, Beto? Que balança assim, ó. E aí, ele olha de longe e ele vê o seu filho voltando. A história diz que o seu filho está vindo e o pai, que o vê de longe, corre ao seu encontro, que foi aquilo que nós acabamos de ler. Corre ao seu encontro. Imagina que cena linda. O pai correndo de encontro ao seu filho, o abraça, o beija e recebe o filho de braços abertos. A palavra continua dizendo para nós que aquele pai, ele depressa pega o seu filho, se ajeita todo, vem para dentro, chama os seus servos, vem aqui, vamos preparar uma festa. Ele voltou, pega o anel, coloca no dedo dele, sandália novas nos seus pés, ele pega aquela melhor roupa, uma roupa nova, coloca no seu filho, mata o bezerro, caprichado, vamos fazer uma festa, faz aquele banquete, se assenta com o filho e vai se alegrar. Irmãos, a palavra resumidamente é essa. Na história, a gente também não pode deixar de falar. O filho mais velho que ficou lá em casa, que também trabalhava para o seu pai junto com o mais novo, ele vai ficar um pouco revoltado. E ele vai dizer: eu sempre trabalhei para o meu pai, sempre fiz de tudo, todos os serviços da casa, e ele nunca matou sequer um cabrito para mim. E ele não queria participar daquela festa. Mas a palavra do pai para aquele filho mais velho é: filho, vem, entra, vem participar com a gente. O seu filho, o meu filho, o seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi encontrado. Amém? Agora, irmãos, dentro dessa mensagem que nós acabamos de ler, que eu acabei de citar para vocês aqui, que é essa parábola que Jesus está contando para os seus discípulos, eu quero te fazer entender sobre a paternidade de Deus para nós. Eu estava orando ao Senhor para Deus me dar uma palavra. E eu costumo ler alguns livros, eu estava lendo um livro e folheando alguns deles, Deus me falou sobre paternidade. E eu falei para o Dudu, Deus me falou essa palavra, paternidade, agora eu não sei o que eu ministro. E fiquei, irmãos, buscando por algo. E Deus me trouxe essa parábola. E antes de eu falar de alguns tópicos que nós vamos aprender aqui nessa noite, eu queria fazer um paralelo da nossa paternidade humana, da nossa sociedade, com a paternidade que Deus é para a gente, o Pai que Ele é para nós. Nós sabemos que existem pais e pai. Tem aqueles pais ausentes que não se importam em ver o crescimento do filho, não se importa ver o crescimento da filha. A gente sabe também que tem aqueles pais que são abusivos. Quantas coisas a gente vê acontecendo na televisão hoje em dia? Pai que abusa dos seus filhos ou suas filhas, que não tem um pingo de amor. Nós sabemos também que tem aqueles pais muito autoritários. Quem conhecia o seu Leonardo sabe. O seu Leonardo é meu pai, que já descansa no Senhor. Ele era autoritário, bravo. Era muito difícil um abraço, um beijo, uma palavra de eu te amo. Mas isso não anulava o papel dele de pai para nós. E se nós pegarmos hoje, cada um de vocês aqui que tem pai ou mãe, que tem uma história por trás de tudo isso, que sabe da importância que é essa paternidade, nós sabemos que todos nós, independente de qualquer situação, a gente ama o pai. E a gente também sabe que existe pais que é ausente, mas o filho ou a filha querem estar por perto deles para sentir-se importante. Há pais que brigam demais, que superprotegem. Há pais também que maltratam. E também há pai que abandona. Acerca de todos esses pais aqui que nós falamos,
A gente se vê, eu me vejo nessa história, você também se vê, porque você tem a sua história com o seu pai. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, se eu chegasse no meu pai e falasse para ele, me dá a minha parte aí, Betão tá rindo porque eu batei, o Betão conhecia, né, Betão? Betão conhecia. Se eu chego nele e falo, pai, me dá a minha parte, rapaz do céu. Ele ia falar para mim, você quer que eu morra agora? Porque que eu saiba, herança você dá quando a pessoa morre. Você está querendo que eu morra? Porque eu não vou morrer agora. Se você quiser ir embora, você pega essas coisas e vai embora, não vou te dar nada. E aqui você não volta mais. Entende? A gente olha o nosso cenário que a gente vive porque a gente conhece por quem nós fomos criados. E isso faz com que a gente entenda essa figura. Porém, nessa noite eu quero apresentar para você que não conhece e falar para você que já conhece e ressaltar para você que nós temos um pai, que ao contrário de tudo isso que eu te falei, é um pai que nos ama, é um pai que nos acolhe, é um pai que perdoa, é um pai que abraça, é um pai que não julga, é um pai que ama. E se eu quisesse, eu ficava falando aqui muitas coisas desse pai. E quem é esse pai? É Deus. E eu tenho para dizer para você algo muito importante. Você é um filho amado dele. E se você tem ausência de pai, do seu pai terreno, se você tem ausência de amor do pai terreno, eu quero dizer para você que o Pai, Deus, Ele te ama e não te abandona. Amém? Eu preparei aqui 5 tópicos que nós vamos aprender com essa história. O primeiro deles é acerca do Pai, que é esse Pai Deus, que nos dá liberdade. Eu vou estar lendo agora os versículos 11 e 13, do 11 ao 13. Se vocês quiserem colocar aqui também a mídia, por favor, para o pessoal da igreja acompanhar. Versículo do 11 ao 13 vai dizer assim: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: Dai-me minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu. Em poucos dias, o filho mais novo junta tudo e parte para uma terra longe, onde desperdiça todos os seus bens, gastando sem controle. Amém? Primeiro tópico que Deus falou comigo. Deus, Ele é um pai que te dá liberdade. Uma vez, nós estávamos na célula, o Du vai lembrar, teve uma das meninas que participa da célula que falou assim, Du, a gente não tem um livre-arbítrio? Por que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se a gente tem a opção de escolher? Né? E aí o Du explicou. Não, a gente tem um livre-arbítrio, mas uma vez que a gente levanta as nossas mãos e aceita o Senhor como único e suficiente Salvador, a gente entende que a gente precisa buscar fazer a vontade do Senhor Jesus. Porém, o Pai, Ele nos dá liberdade de fazermos as nossas escolhas. E para mim e para você, Ele não vai interferir em nenhuma dessas escolhas, porque é escolha. Aquele filho, ele escolhe pegar os seus bens e ir embora. O pai dele não hesita, divide e dá a sua parte para ele. O nosso Pai Deus é a mesma coisa. Mesmo Ele sabendo que nós vamos cair em si, que nós vamos voltar atrás, que nós vamos nos arrepender, sabendo das consequências que isso nos trará, Ele nos dá a liberdade de escolher. Só que esse Deus Pai que nos dá liberdade, Ele nos ama tanto a ponto de não nos virar as costas quando a gente resolve voltar. Quando de nós, muitas das vezes, pedimos coisas para Deus, fora do tempo, quantas vezes eu pedi? Acredito que você também. Porque você queria, porque você achava que aquele momento você precisava, porque você achava que aquilo era importante naquela hora, e você pede para Ele, fora de tempo. E você recebe aquilo, só que lá fora você perde. Você desperdiça, porque você não estava pronto para receber. E esse filho, fazendo essa escolha, ele perde os seus bens, mas não anula a paternidade de Deus.
não anula o Deus que nos fez livre, uma vez que nós entendamos que Ele é o nosso Pai. Só que esse Pai também corrige, esse Pai também é justo. Nós tomamos algumas decisões ruins. E quantas decisões ruins? Porque nós achamos autossuficiente, porque nós achamos que nós conseguimos, porque nós achamos que aquilo que a gente está fazendo vai dar certo. Isso continua não anulando a paternidade do Senhor para as nossas vidas. Versículo de número 20, apenas a parte A. É o tópico de número 2. O Pai Deus, nunca perde o seu filho de vista. Versículo de número 20, a parte A vai dizendo assim: e levantou-se, foi para o seu pai, e quando seu pai ainda o viu de longe, se moveu de íntima compaixão. Irmãos, você entende que na figura paterna de Deus, quando nós escolhemos nos distanciarmos da presença do Senhor, Ele nunca está distante de nós. Deus nunca se distanciou de mim, de você. Nós é que escolhemos muitas das vezes nos afastar. E isso é muito rotineiro, porque sabe o que a gente faz? Muitas vezes a gente acorda, não consegue fazer uma oração de agradecimento. Às vezes o dia está corrido, você não consegue ler a Bíblia como de costume, você não consegue fazer o seu devocional, você tem os seus afazeres. E às vezes você chega num culto, Deus está pronto para falar com você, só que você está cansado, você está aflito, você está cheio de problema. Só que você senta aqui e você... eu vim mais um culto, eu estou cansado, eu vou aqui, vou ouvir aqui essa palavra. Você percebe que Deus ele está pronto, que Deus Pai está presente, mas que você escolheu naquele dia se afastar dele. E a palavra do Senhor diz aqui que o Deus Pai, Ele vê de longe, mesmo quando nós escolhemos estar distantes. Esse Pai, Ele está sentado, e quando Ele avista o seu filho, Ele vai de encontro, de longe Ele reconhece quem é o seu filho. Isso demonstra que o quê? Que o Pai estava o esperando. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que o Pai, Ele te espera. Pai, Deus, Ele é intenso demais o seu amor. E acredite você ou não, mesmo você cheio de falhas, mesmo você cheio de pecados, Ele gera expectativa em mim e você. Quem mais colocaria expectativa em mim e você sabendo dos seus defeitos? Quem? Porque se eu souber dos defeitos do Maurício, eu não vou gerar expectativa nele. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar com um olhar de julgamento. Quem mais poderia olhar para você com um olhar de amor e te esperar, mesmo sabendo que talvez você nem queria vir? Deus te espera de braços abertos. No versículo 20 mesmo. Só que agora a parte B é o terceiro tópico que diz assim: e correndo, lançou-se em seus braços e o beijou. Terceiro tópico: o Pai vai ao seu encontro. Agora imagina só, você entrando na presença do Senhor, cheio de mazelas, cheio de defeitos, cheio de traumas, cheio de medos, angustiado, machucado. Pensa você entrando por essas portas e Deus te esperando, indo de encontro a você. Esse é o papel do Deus Pai para mim e para a sua vida. Diferente de tudo aquilo que eu apresentei de negativo para você, da paternidade humana, Deus, Ele te espera de braços abertos e vai ao seu encontro. Aquele pai, ele corre ao encontro do seu filho. E com Deus, é exatamente desse jeito. Irmãos,
Eu quero falar para você que quando nós, como aquele filho pródigo, decidiu se levantar e ir ter com seu pai, e ele diz: eu pequei contra o céu e pequei contra o meu pai. Vou ir de encontro com ele e vou dizer que eu não sou digno de ser chamado de filho. Você percebe que ele reconhece os erros dele e ele se arrepende. Eu quero dizer para você que quando nós chegamos na presença do Senhor, com um passo de arrependimento, Deus está pronto, de braços abertos para te receber. Eu quero que você entenda nessa noite que o Pai de amor, o Pai de bondade, o Pai zeloso que te espera aqui nessa noite, que está aqui, Ele está pronto para te perdoar, se você estiver pronto para se arrepender. Aquele filho, ele entende os erros dele, vai de encontro com o seu pai, com um passo de arrependimento. Quando uma alma se rende aos pés do Senhor Jesus, o céu se movimenta e há festa no céu. Quando nós damos passo de arrependimento, o céu também se move. Porque Deus, Ele reconhece um coração rendido em gratidão e arrependimento. Por isso não há nada que você fez, ou que você está fazendo, ou que você faça, que Deus não possa perdoar, uma vez que o seu coração, uma vez que você resolve se arrepender e voltar ao seu lugar de começo. Amém? Agora, o tópico de número 4. Versículos 22 e 23. O pai restaura a identidade do filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste, e colocando um anel na sua mão e sandália nos seus pés, e trazendo o bezerro cevado, matou, preparou o banquete e se alegraram. Amém? O pai restaurou a identidade do filho. Quando a gente fala de identidade, a gente fala daquilo que a gente é. A história diz que aquele pai, ele coloca um anel no dedo do seu filho, uma sandália nos seus pés e veste uma roupa. Nós sabemos que acerca dessa história, o anel simbolizava autoridade. As sandálias simbolizavam filiação, reconhecendo que ele era filho. E a roupa nova aqui vai simbolizar a dignidade. Quando a gente fala de roupa, a gente fala de dignidade. Quando a gente fala de anel, a gente fala de autoridade. E quando a gente fala de sandálias, é o quê? Filiação. Deus está aqui apresentando para mim, para você nessa história, nessa parábola, que nós temos identidade uma vez que nós chegamos até Ele. Esse pai, ele faz isso com o seu filho para demonstrar para o seu filho aquilo que ele é de fato. E o que eu e você somos? Filhos. Nós somos filhos. E ponto. Nada anula isso. Deus é pai, nós somos filhos. E isso é somente Deus que pode te dar. Só Ele pode dar para você essa identidade, para mim essa identidade. Ninguém pode anular isso. A única pessoa que pode fazer com que isso mude é eu e você. Por quê? Porque a gente escolhe as nossas escolhas. A gente escolhe viver da forma que a gente quer viver. Deus, Ele escolheu chamar você de filho. E sabe, Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para essa terra, para morrer por pecados que não cometeu, para fazer com que nós entendamos o amor dele por nós, para fazer uma aliança sem emenda, sem quebra, uma aliança para a eternidade, para dizer para mim e para você, nós somos importantes, nós somos filhos. Nós não somos qualquer pessoa, nós temos um pai que nos ama. Talvez se eu desse oportunidade para alguém aqui que quisesse falar de alguma história que passou com seu pai, talvez seriam histórias tristes aqui, de pessoas que não teve a figura paterna e que sente falta disso, porque isso é importante. Seria algo triste.
pessoas que não têm pai ou mãe, pessoas órfãos. Mas eu quero dizer para você que espiritualmente nós temos um pai e nós somos filhos amados dele. Amém? A história diz que o filho, ele agora reconhecendo e se arrependendo, ele chega até o seu pai e Deus, ele traz essa identidade novamente para ele. Deus não está preocupado com o que ele fez, ou não está preocupado com o que você fez ontem. Se você se arrependeu, ele está preocupado com hoje. E ele está dizendo para mim e para você, eu não quero saber. Eu quero saber quem é você. Quem é você? Quem é você? Você é filho amado do Senhor. O Deus Pai, ele não apenas perdoa, mas ele restaura a sua identidade, como eu falei. Nós colocamos em nós rótulos. Rótulos esses que nos definem pelo aquele momento que nós estamos enfrentando. Aquela luta daquele momento é o que define a sua vida toda. Porque nós somos assim. Aquele cenário que você está vivendo, aquela tempestade, você define, você fala para mim, acabou aqui, não tenho mais jeito aqui. Foi como esse jovem fez. Eu vou ir ter com meu pai, mas eu vou chegar nele e vou falar que eu nem sou digno mais de ser chamado de filho. E o pai, cheio de amor, renova a identidade, restaura a identidade daquele menino, daquele moço, como ele faz comigo e com você. A gente chega aqui, todos cheios de mazelas, e ele diz para mim e para você, você é filho e continua sendo filho. No versículo de número 24, vai dizer assim: porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E eles se alegraram. Tópico de número 5. O pai celebra o retorno. Ele não condena o seu passado. Como eu falei, somente o Senhor Jesus pode fazer isso. Com Deus, não tem bronca. Com Deus não tem ressentimento. Com Deus não tem aquela humilhação pública de quando nós erramos. Porque se fosse meu pai, ia ser uma humilhação. Ele ia esfregar na minha cara até não querer mais. Se fosse o meu pai, ele iria ficar muito bravo, iria falar muita coisa, ia ficar com ressentimento. Mas o Deus Pai não. Ele não dá bronca, ele não tem ressentimento. Com ele é festa. Aleluia. Quando um pecador se arrepende, quando um pecador volta para casa, quando um pecador reconhece a sua identidade em Deus, a festa. Aonde era um ambiente de dor, aonde era um ambiente de ressentimento, aonde era um ambiente de tristeza, de saudade, é um ambiente de festa. Quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor Jesus e o reconhecemos como Pai. O nosso arrependimento gera alegria no coração de Deus. Não gera rejeição. E agora eu quero trazer para você aqui que nós julgamos as pessoas pelos erros que elas cometem. Nós apontamos os dedos porque a gente julga o erro da pessoa. E Deus, Ele é o único que nos abraça e nos recebe de braços abertos, não apontando o dedo para você com julgamento, aceitando você de volta para casa, com alegria no coração. Esse Deus, assim como o Pai, recebe o Filho de braços abertos, não olhando os seus defeitos, não olhando o seu erro, aquilo que ele fez, mas fazendo com que ele se sinta filho e lembrando quem ele é. Agora eu quero falar para você que o amor de Deus, para mim, para o pastor, para a Dani, para a Andresa, para a Thaís, não é diferente. O amor de Deus para nós é igual. Todos somos filhos.
E eu quero falar para você que Deus, Ele é o seu Pai. Deus, Ele não é o seu patrão, Ele é o seu Pai. A Bíblia diz nos versículos 28, 29, 30 e 31, não vou ler esses, que o irmão mais velho, ele vai se revoltar. E ele vai dizer para o seu pai: eu sempre trabalhei para você. E você nunca sequer matou um cabrito para mim. Sabe, irmãos, quantos de nós muitas das vezes entramos e saímos dessa casa de oração apenas com o pensamento de que nós somos trabalhadores e prestamos serviço para o Pai. Deus, Ele não é o seu patrão. Deus, Ele é o seu Pai. Aquele filho mais velho, ele está exercendo um papel de funcionário, porque ele não reconheceu o coração do Pai dentro de casa. Quantos de nós estamos dentro da casa do Pai, mas não conhecemos o coração de Deus? Ainda não conseguimos definir o seu amor dele por nós. Eu quero dizer para você que nessa noite você tem a oportunidade de agarrar com esse Deus que está aqui e reconhecer Ele como seu Pai. E sair daqui diferente da forma que você entrou. Porque você não está aqui a trabalho. Você está aqui porque você é um filho amado. Sabe por quê, irmão? Porque, para falar a verdade, nem você entende o que você está fazendo aqui. Quando de nós viemos para o Senhor Jesus rendidos por um momento que a gente estava passando, e foi nesse momento que Deus conseguiu resgatar o meu e o seu coração. Ele achou graça em mim e você. Graça que o homem lá fora nunca vai ver. Ele viu algo importante em mim e você. E isso homem nenhum vai ver. Ao contrário, nós temos dedos nos apontando. Pessoas falando a nosso respeito. Pessoas que se levantam contra o nosso ministério. Mas Deus ainda assim está lá dizendo: eu sou o seu Pai. Eu te acolho. Eu te amo. Eu te abraço. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer que você reconheça a paternidade dEle, que é inclusiva e cheia de graça. Tem muitas pessoas que outrora estavam aqui, hoje estão distantes da presença do Senhor. Filhos como esse filho pródigo resolveram pegar suas coisas, suas poucas coisas, aquilo que de fato achavam que era valioso, estão aí fora, dando um passeio no mundo. Mas para nós que estamos aqui, as pessoas que estão lá fora continuam sendo filho, assim como eu e você, que estamos aqui dentro. E isso não nos faz melhor, porque nós estamos aqui. Isso nos faz entender que Deus, Ele ama incondicionalmente, independente daquilo que você é. Deus, Ele não é o seu patrão, Ele é o seu Pai. E Ele quer que eu e você, filhos, vivam em comunhão e unidade, e não apenas prestando serviços a Ele. Como eu disse para você, se você está aqui, é porque você é um filho amado. Mesmo você muitas das vezes escolhendo não estar, mesmo você muitas das vezes escolhendo errar, Ele está aqui pronto para te receber. Ele está aqui dizendo para você: eu te amo. Sabe, irmãos, eu estava conversando esses dias com a minha irmã, e a gente estava falando acerca dessa geração. Essa geração que hoje estão doentes,
porque estão afastados do seu pai terreno. Pessoas que querem cometer suicídio porque o pai abandonou. Jovens e adolescentes que são abusadas pelos seus pais, que se cortam, se mutilam, que já não vê mais sentido na vida. Pessoas que estão sofrendo lá fora pela ausência da figura paterna. E tem alguns jovens ainda que tem o seu pai dentro de casa junto com a sua mãe, mas fala assim: eu sou assim porque meu pai não gosta de mim. Eu sou assim porque o meu pai não me dá atenção. Eu sou assim porque meu pai chega do trabalho, ele mal fala comigo. Eu sou assim porque o meu pai tem tempo para tudo, mas não tem tempo para mim. Jovens doentes porque não conseguem ouvir palavras da boca do seu pai. E eu disse para Nani: Nani, o meu pai nunca falou para mim que me amava. Ele nunca, magrelo, olhou para mim e falou: eu te amo. Eu nunca ouvi isso do meu pai. Mas isso não anulava a figura dele na minha vida. E isso não definiu o sentimento dele por mim. Sabe por quê, irmão? Porque o meu pai, ele era muito bruto. Porque foi a forma que ele foi criado. Foi aquilo que ele trouxe para a vida dele. E foi aquilo que ele transferiu para mim, para nós filhos. Mas ele sempre foi um provedor, sempre esteve por perto. Mas eu não posso dizer para você que os meus erros cometidos na adolescência ou na minha juventude é definido pela ausência do eu te amo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui culto após culto. E a cada palavra ministrada é como se Deus estivesse falando comigo e com você. É Deus falando comigo e com você. E quantas vezes você ouviu aqui desse altar: eu sou com você. Eu te amo. Não temas. Não desiste. Eu te abraço. Eu te curo. Quantas palavras vindas deste altar para você, de Deus dizendo para você. Sabe o que eu quero dizer para você? Que mais importante do que eu te amo, do seu pai terreno, é o abraço que Deus dá quando você volta para casa. É muito importante ser amado pelo seu pai terreno. Mas é muito mais prazeroso ser amado por Deus. Porque quem poderá acalmar os seus dias de choros da madrugada? Quem? Quem mais poderá nos seus dias de aflição e de pensar em desistir e estar lá com você? Quem mais? Quem mais vai conseguir entender a sua cabeça, Herim? Como eu te disse aquele dia, só Deus para entender. Se eu contar para algumas pessoas, vai falar que eu sou louca. Quem pode fazer isso? Quem? Quem em sã consciência consegue? Quem consegue amar você, sabendo dos seus defeitos, e ainda assim gerar expectativas? Quem? Quem mais? Só Deus. Se coloque de pé.